Chegou o grande dia da 6ª Conferência Internacional de Melhores Práticas de Lean Six Sigma, e desta vez, da forma mais atual possível, online e ao vivo e gratuita, para poder estar disponível para qualquer pessoa em qualquer lugar. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre mim. Eu sou Vânia Batista, sou diretora executiva da Gamba Group, sou uma das fundadoras dessa empresa fantástica que vem levando conhecimento e resultado para todas as empresas e para profissionais do Brasil todo. Eu sou Marcelo Rodrigues, sou o diretor técnico do Gamba Group. Juntos aí estaremos hoje o dia todo falando sobre cases, falando sobre informações, tudo que é novidade, tudo que tem acontecido no mundo dos negócios, nos mais variados segmentos e coisas muito interessantes, muito importantes que vou mostrar para vocês o quanto é possível se alcançar de resultados através da filosofia Lean e da metodologia Six Sigma. Bom, rapidamente, queria falar um pouquinho sobre a nossa história, né? Nós fundamos o Gamba Group em 2008, inicialmente apenas como Gamba Training. Depois de lá, os resultados foram acontecendo, as empresas foram conhecendo o poder da filosofia da gestão e da operação enxuta, e nós iniciamos também as consultorias. Então, em 2009, já tínhamos o primeiro programa de formação profissional Lean, que foi criado, desenvolvido pelo Marcelo. Conta um pouquinho como é que foi esse desafio. Bom, esse desafio do programa de formação profissional Lean, ele foi interessante porque na época nós entendíamos que havia uma demanda de mercado, uma necessidade por um conhecimento, uma aplicação mais ampla sobre entendimento, sobre ferramentas, conceitos, princípios, tudo aquilo que norteava uma empresa para que ela pudesse ter profissionais, né, preparados para uma transformação Lean mais estruturada, mais adequada, né? Na época nós desenvolvemos, né, foi até engraçado o momento que aconteceu, que eu comentei com a Vânia que eu tive uma ideia de a gente trabalhar um conjunto, né, de ferramentas e metodologias para a gente poder desenvolver o primeiro programa de formação profissional Lean no país. E no mesmo momento a Vânia já entendeu aquilo como uma estratégia interessante, que seria impactante para o mercado, e ela já começou a desenvolver várias parcerias com empresas, universidades, mas deixa esses profissionais. Detalhes para depois, tem muita coisa pela frente ainda. Nós precisamos contar para vocês um pouquinho, para quem não conhece, quem é o Gamba Group. Bom, de lá para cá, de 2008 para cá, nós já tivemos 107 edições desse programa fantástico que tem transformado a carreira de muitos profissionais e o resultado de muitas empresas. Além disso, nós já capacitamos mais de 30 mil profissionais presencialmente, já tivemos mais de 500 projetos de consultoria para implementação de sistemas de gestão e de operação enxuta. Fomos a primeira empresa brasileira a ser convidada para a Conferência Mundial de Lean Six Sigma apresentar cases nos Estados Unidos. Fomos convidados 2 vezes com exclusividade. Também fomos responsáveis por implementar e instalar a primeira sede do primeiro centro de excelência de Lean Six Sigma do país. Fomos reconhecidos como um grande player de mercado por alcançar um grande número de profissionais, e isso, é claro, aumentou muito mais quando em 2016 nós lançamos a Produze, que é a nossa plataforma de EAD, a nossa solução de tecnologia para cursos online, onde nós temos mais de 70 treinamentos e várias alternativas de solução em EAD. E agora, recentemente, no ano passado, entramos com a Gamba Tech, que é o nosso braço de tecnologia para automação, robotização de processos, mapeamento de processos e digitalizar essas empresas que agora estão caminhando para o futuro. Bom, vamos falar um pouquinho da conferência, né, Marcelo? Bom, eu vou contar um pouquinho para vocês como que começou a conferência. Bom, a conferência começou em 2004. 2014 foi a primeira conferência. Nessa primeira conferência foi um evento de 40 e poucas pessoas, foi um fórum que aconteceu numa sala pequena, e de lá para cá as empresas começaram a perguntar todos os anos, vai ter de novo, porque o objetivo dessa conferência foi exclusivamente levar os nossos clientes e levar os nossos alunos para apresentar os cases, os resultados dos projetos que eles conquistaram durante as formações. Bom, depois veio a segunda conferência, foi crescendo, depois nós fomos para um grande teatro, começamos a trazer palestrantes internacionais e estamos aqui agora, depois de 3 anos sem conferência, né, que fez falta, para poder trazer para vocês muito mais resultados do que vem acontecendo de lá para cá. Bom, conta um pouquinho rapidamente para nós como é que foi esses anos, como é que foi essas edições das conferências e ver os nossos clientes, os nossos alunos no palco falando sobre os nossos resultados. É interessante dentro da conferência que durante, né, os anos que nós executamos, que nós preparamos esse ambiente para levar até os nossos colaboradores, levar até as empresas o conhecimento,
a gente teve a oportunidade de apresentar muitos cases interessantes. Então vieram várias empresas que trouxeram cases em variados segmentos. Nós tivemos muitos alunos que foram preparados dentro das nossas formações, tanto de Lean, Six Sigma, PFPL, Green Belt, Black Belt. E durante todas essas apresentações, a gente percebeu que não existe ambiente onde a gente não possa gerar transformação. Não existe ambiente onde a gente não possa causar grande impacto através dessa filosofia e através dessa metodologia, e também não tem porquê, né, não juntá-las, Lean Six Sigma, para que o resultado possa acontecer de uma forma mais bem estruturada. Então, durante todo esse tempo, nós aprendemos muito com profissionais do nosso país, né, vários profissionais, pessoas como eu, como você, né, pessoas que podem fazer a transformação no seu dia a dia dentro das empresas, e trouxemos também profissionais com uma vivência internacional, com vários projetos de grande impacto nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, né, para mostrar que é possível fazer a transformação em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer continente, né, do nosso mundo. Por quê? Porque a transformação ela acontece através de pessoas engajadas e com conhecimento técnico, conhecimento que nós vamos trazer hoje, conhecimento que a Gemba existe para entregar também às empresas e às pessoas. Desde 2020, só para vocês entenderem um pouquinho, desde 2020 nós começamos a ter os nossos cursos online e ao vivo, claro, além da plataforma que é no EAD. Mas antes era só presencial na nossa sede, recebíamos aí mais de 500 alunos por ano nos programas de elite, mais de 5.000 alunos por ano nos treinamentos rápidos, e quando veio a pandemia, a gente foi, né, naturalmente, nesse caminho do online e ao vivo, nós conseguimos um benefício com isso, que foi atingir e alcançar profissionais do nosso país inteiro, profissionais de todos os estados. E com isso, né, nós analisamos que a conferência esse ano merecia também continuar alcançando os profissionais, as empresas de todo o nosso país, dentro dessa modalidade que está perfeitamente, né, aceitável e assertiva em relação à disseminação do conhecimento. A gente alcança muito mais pessoas e, da forma gratuita, consegue também viabilizar para que todas as pessoas tenham a oportunidade de participar. Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui rapidamente sobre alguns cases, algumas situações, algum histórico de Gemba. Vamos sentar um pouquinho, Marcelo? Vamos. Bom, vamos falar um pouquinho dos nossos clientes rapidamente aqui, antes da gente falar sobre esse histórico, esses desafios. Você vai falar hoje um tema muito curioso, que é sobre o que se enfrenta dentro de uma consultoria, né, dentro de um projeto de Lean Six Sigma. Quais são os desafios? O tema da palestra dele, inclusive, fala sobre isso, né? Tudo que eu já vi acontecer dentro das empresas no momento de implementar a filosofia Lean. Mas antes, fala um pouquinho aí dessa questão dos clientes, né, dessa alcance de clientes de vários setores, de vários segmentos, de empresas de vários portes. Não é a filosofia Lean, a metodologia Six Sigma, a melhoria contínua não é só para grandes empresas, não é só para multinacional, e hoje nós vamos provar isso para vocês. Fala um pouquinho, Marcelo, sobre os clientes atualmente. Bom, historicamente, né, desde o início, quando nós iniciamos o desenvolvimento junto com os clientes, desenvolvimento de trabalhos, de projetos, a gente sempre focou muito em entender qual é a demanda do cliente, qual é a necessidade do cliente, qual é o objetivo que ele precisa alcançar através dessa transformação. Porque a visão Lean, ela é uma visão macro, né? É uma visão filosófica de transformação que exige entendimento. Não é somente fazer um trabalho de melhoria focado numa situação específica. Mas durante esse tempo a gente aprendeu, entende que todo o trabalho inicia-se com um foco muito grande, que é entender qual é a principal dor do cliente, né, ou da empresa. E em cima disso você desenvolver as atividades e começar a gerar a transformação. Por quê? Quando você entende, sei lá, custo, qualidade, entrega, performance, quando você entende qual é o gap e você consegue trabalhar nesse gap, automaticamente quando isso melhora, né, ou quando você reduz esse problema, você começa a enxergar outros problemas. E a filosofia Lean, ela trata essa visão, né, de você ir evoluindo de acordo com os pontos que são mais importantes dentro do negócio. E a somatória dessas atividades ou a somatória dessas iniciativas que fazem com que a transformação aconteça. Então, estar focado naquilo que é o maior problema, a maior dor dentro do negócio, na minha visão, é o diferencial. Porque você vai estar sempre atuando naquilo que é importante. Até a palestra que eu vou fazer hoje, eu trouxe uma analogia em relação ao sentido de organismo. Vou falar sobre isso para que a gente possa ter uma visão global
né? Não entender a filosofia Lean ou a junção de Lean Six Sigma como algo isolado para resolver um problema específico. Funciona? Funciona, mas não é essa a ideia. A ideia é mais filosófica, ela é mais abrangente, ela é mais estratégica, ela inicia no nível de alta direção e vai se desdobrando até chegar onde a coisa acontece no dia a dia, que é toda a operação, né, do negócio. Essa é a perfeição do desdobramento. Então, os segmentos, hoje, não existe mais barreiras, né? Lembro que a gente conversava muito sobre isso em 2008, 2009, quando nós iniciamos o nosso trabalho na Gemba, que a gente falava muito sobre o Lean Manufacturing, né? Hoje o termo Lean Manufacturing, ele praticamente está extinto, assim, de uma forma como algo que direcionava as práticas Lean. Hoje é Lean, é o pensamento enxuto, é a metodologia enxuta, né? E hoje você tem o Lean Thinking, você tem o Lean Agro, você tem Lean IT, Lean... O Lean Tech. Lean Tech, você tem Lean voltado para todas as frentes e pode sumir, pode tirar todos os adjetivos do Lean, entender que a filosofia Lean é o que transforma. Não importa se está num hospital, numa empresa de logística, num ambiente administrativo ou de tecnologia, a visão é a mesma, né? Tudo vem do princípio que precisa eliminar desperdício para melhorar a performance. É simplificar o negócio para fazer a coisa acontecer. E nesses mais de 500 projetos, a gente teve empresas com 25 colaboradores, empresas com 10 mil colaboradores, né? Empresas faturando bilhões, empresas faturando 3 dígitos num único ano. Então, isso serve, como eu falei, para empresas de vários portes e vários setores. E como é abrangente, né? Porque todo mundo, as pessoas que vão se mergulhando na filosofia, depois relatam para nós, eu estou levando isso para a minha vida, não é só para a minha carreira, mas é para a minha vida, e é verdade. Bom, eu conheci o Lean em 2008, eu vim da área de publicidade e propaganda, atuava na área de marketing, sempre estive, né, em outro meio, nunca na minha vida ia imaginar que existia esse ambiente todo. Então, em 2008, né, conheci a filosofia e comecei a entender o que aquilo fazia nas empresas. E às vezes eu estava conversando esse tempo atrás com a vice-presidente do Grupo Positivo e ela falou, olha, eu acho que as pessoas que conhecem o Lean podem dizer, eu fui mordido pelo bichinho do Lean. É porque quando você entende sobre a melhoria contínua, sobre a filosofia, sobre sempre poder fazer mais, fazer menos e melhor, não é trabalhar mais, é trabalhar melhor, né? Não é ter mais produtividade para você se desgastar mais, é você ter mais produtividade para você se desgastar, inclusive, menos. Então, eu acho que isso é super importante, pensar sobre a filosofia como algo extremamente importante para todas as áreas, né, da vida da pessoa, principalmente, obviamente, dos profissionais que atuam nas empresas. Eu vou pegar o meu celular para falar um pouquinho sobre a programação e depois você entra com a tua palestra, né, nós vamos ter um dia bem dinâmico, mas o que eu gostaria também de comentar é que, assim, nós não vamos fazer hoje um evento com um formato de palestra. Nós vamos ter um evento muito descontraído, é um encontro que é muito descontraído. Durante todo o dia vai vir palestrantes, que são alunos nossos, que durante as suas formações certificaram seus projetos, vão vir contar o que eles realizaram lá na empresa. Alguns deles se tornaram gerentes, saíram da área de analistas, supervisão, coordenação e se tornaram gerentes. Vão vir clientes, né, líderes, gestores, dirigentes de empresas, contar para vocês o impacto que as consultorias, os trabalhos, né, os projetos de Lean garantiram em torno de retorno dos investimentos nesses trabalhos e nessas formações. Acho que isso é super importante para poder validar, né, que o que a gente faz realmente tem valor e agrega valor. Mas antes de a gente finalizar e eu passar um pouquinho para você, que eu senti falta de falar um pouquinho sobre o nosso propósito, né? As empresas, hoje em dia, fala-se muito de propósito, né? Antes falava missão, visão, valores, para onde vamos, onde estamos. E há alguns anos eu analisei muito sobre para onde nós estávamos indo e analisei o que a gente já tinha feito. Então, assim, eu tenho sempre dito que o nosso propósito é capacitar pessoas para transformar as empresas. As empresas, quando elas estão melhores, elas transformam a economia, elas impactam a economia. E uma economia saudável melhora a sociedade. E todos nós sabemos que quando uma sociedade ela está saudável também, ela melhora a vida das pessoas. Então, nós começamos nas pessoas e terminamos nas pessoas, capacitando e proporcionando toda uma cadeia de valor que lá no final vai também impactá-la de alguma forma. Vou falar aqui sobre a programação. Marcelo, dá um spoiler aí, mas assim, rapidinho, o que as pessoas vão poder ter de curiosidade da tua palestra? Bom, vou dar um spoiler.
É importante ressaltar que nós estamos ao vivo, então ao vivo a gente vai ter alguns momentos que a gente vai interagir de uma forma diferente com o público, né? Tentar tornar o mais próximo, né, de um encontro pessoal, mas eu quero falar sobre uma visão sistêmica, essa é a minha ideia. Você não vai contar nenhuma curiosidade, uma coisa engraçada, uma coisa que foi diferente na empresa X, que foi assim inusitado, que você não acreditou que você estava vendo? Não, tem coisa que não pode falar, porque não, a gente pode tem que falar, pedir né? a liberação de... Não precisa falar que nem onde, mas você pode falar coisas curiosas, que a gente vê nas empresas, coisas curiosas, que você fala, meu Deus, como que hoje em dia alguém admite isso, né? Eu posso contar uma curiosidade rapidinho? Pode, claro. Eu tive uma vez uma reunião numa empresa e o dono da empresa falou que ele deixava meio que provisionado R$300 mil por mês, que era porque ele sabia que estava contando que todo mês vinha em torno de R$300 mil de prejuízo em descarte de materiais. E ele já planejava o ano seguinte, planejando que ele ia ter em torno de 4 milhões de reais de descartes de materiais devido a retrabalho. Então, as empresas hoje em dia ainda precisam aprender muito sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre como que isso tem performando. Bom, durante o dia vai ter sorteios, vai ter brindes, vai ter algumas interações com vocês, acho bem bacana que vocês também vão poder participar durante o dia com perguntas, vão poder fazer interações aqui com a gente, além, claro, de participar aí desses brindes que vai ter nesses sorteios. Então, vamos falar um pouquinho aqui como começa o nosso dia. Bom, nós começamos aqui agora com o Marcelo, né? Antes disso, a ideia agora era ser o Edson Medeiros. O Edson Medeiros é um dos nossos consultores titulares, ele é um especialista em melhoria contínua e qualidade, é um profissional exemplar, uma pessoa de muita garra, muita coragem e que está com a gente há mais de 10 anos, um parceiro realmente para a vida, né, que a gente tem levado aí na nossa jornada profissional. Ele iria participar hoje com a palestra Como fazer uma operação alcançar o resultado esperado. Ele ia falar, né, diretamente com os gestores. Gestores, vocês precisam de resultado. Eu vou falar para vocês o que vocês têm que fazer para a operação entregar isso para vocês. Mas infelizmente ele teve aí uma perda familiar, uma pessoa muito importante, e ele não vai poder estar com a gente por motivos pessoais. Então o Marcelo vai assumir, né, essa fala do Edson e depois vai continuar, né, entra em outro momento com a fala dele, com a própria apresentação que o Marcelo ia fazer. Então, só falando que agora vai vir como fazer a operação alcançar o resultado esperado e quem vai apresentar é o Marcelo. Depois disso vem como a Aeroflex dobrou a lucratividade. Então o Patrick Rodrigues também foi um dos nossos alunos, fez o curso de PFPL, que é de formação Lean, fez Black Belt. Coincidentemente nos encontramos numa consultoria de um cliente nosso e ele vai apresentar esse case desse trabalho que nós realizamos juntos com a Aeroflex, onde foi possível dobrar a lucratividade implementando os sistemas de gestão de operação enxuta. Às 10 horas entramos com o Felipe Amorim. Felipe Amorim é um gerente de melhoria contínua atualmente na Lumi Center, também fez o programa de formação profissional Lean com a gente, e ele vai falar como eu me tornei gerente depois de um projeto Lean. Na sequência, nós temos aqui o Gustavo. O Gustavo também é um Master Black Belt, é um consultor sênior do Gemba Group, está com a gente já há alguns anos, e vai falar sobre, estatisticamente, podemos comprovar tudo sobre Six Sigma. Ele é o cara dos números, ele vai falar para vocês. Essa também é uma curiosidade de muita gente, né, sobre o Six Sigma, e eu acho que ele vai desmistificar tudo, inclusive reforçar que estatisticamente a gente consegue provar tudo. Então teremos depois o Michael Bremer falando How to Keep Your Gemba Walks in Meaningful. Ele vai falar, é muito legal o tema dele, ele vai falar como os gestores devem promover uma caminhada no Gemba que gere valor, né, que agregue valor, que seja realmente significativa, não só para a empresa, mas também para os colaboradores, e essa caminhada do Gemba faça com que os colaboradores, a equipe operacional, a equipe de base, queira de fato participar de um projeto de melhoria contínua. E se engaje, né, e mostrar todos os dias nessa caminhada o que está sendo feito de melhor. Depois entramos com o Marcelo, vai falar tudo que eu já vi nessa vida se tratando de Lean.
Depois vimos o Russ Abrams. O Russ Abrams, ele é o vice-presidente de operações do US Bank e ele vai falar sobre mineração de dados para melhorar a experiência do cliente. Então, se você tem algum colega, se você é do setor ou conhece alguém que trabalha na área, não só bancária, não só na área, mas na área de serviços, é um excelente case para falar sobre como a mineração de dados pode melhorar a performance em relação à experiência do cliente. Isso vai ser às 14 horas. Depois, lá por último, às 15 horas, nós temos um case do Giovanni Alves, um aluno nosso de Black Belt, que vai falar alcançando a excelência operacional, aplicando prática Lean Six Sigma na solução de problemas reais e de alta complexidade. Bom, o Giovanni é um profissional que atua na empresa Bosch, que já é de altíssima qualidade, né, já atua com excelência nos seus processos, e ele vai falar como que ainda consegue melhorar ainda mais dentro de uma empresa que já é excelente. Às 15h30 nós temos o Diego Pedroso. O Diego Pedroso entra com o meu projeto de certificação, fez com que batêssemos recordes nos índices de redução de scraps. E por último, entra Carlos Walter da Frisia, uma cooperativa de agro, que vai vir falar como o projeto de Lean na Frisia retornou 50 vezes o retorno que eles fizeram.